Oi, olá. Bom, eu sempre gostei de filmes que abordassem essa história de roubo de quadros. Aqueles filmes que os caras invadem uns museus e roubam quadros que valem milhões. E volta e meia eu me vejo lendo coisas sobre roubo de quadros no Wikipedia, porque tem vários quadros que foram roubados aí nas últimas décadas e que não foram encontrados até hoje. Então esse é um tema bem interessante. Só que nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre o maior roubo de NFTs que aconteceu aí nas últimas semanas. E que provavelmente agora é uma nova tendência. As pessoas não vão mais roubar quadros, até porque isso é muito arriscado. Mas provavelmente vão se especializar no roubo de NFTs, que provavelmente valem muito mais do que muitos quadros que estão em vários museus por aí. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Sobre o maior roubo de NFTs que ocorreu até agora. Bom, esse cara aqui, o Todd Kramer, que na verdade é um cara bem conhecido desse mundo das artes, tem uma galeria de arte em Nova York e tal, tem um cara, sei lá, bem conhecido nesse meio. E nesses últimos meses ele comprou alguns Bored Apes, que são esses macacos aqui. E ele acabou caindo em um golpe, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E teve esses NFTs roubados. E isso virou notícia aí no mundo inteiro. Teve um monte de site aí publicando notícias sobre esse assunto. E basicamente ele teve aí entre 1.9 a 2.2 milhões de dólares roubados em NFTs. Então teve vários sites aí publicando sobre esse assunto, comentando sobre esse roubo de NFTs, mostrando as fragilidades desse novo conceito de propriedade digital e comentando um pouco sobre como que isso aconteceu. Bom, basicamente o que aconteceu é que esse Todd Kramer, ele tinha comprado alguns apes, alguns desses macacos, que pertencem ao NFT chamado de Bored Ape Yacht Club, e que hoje em dia esse é um dos projetos de NFT mais conhecidos e que tem maior volume de trades. Basicamente foram criados 10 mil macacos desses aqui, cada um com uma característica diferente, e foram transformados em NFT. Então você pode ser o único dono de qualquer um desses macacos aqui, se você estiver disposto a pagar o valor deles. Que hoje em dia, o último ape que foi vendido, vamos ver aqui, o que foi vendido mais recentemente, custou 72,5 Ethers, que se a gente jogar aqui no Google, dá mais de 1,5 milhão de reais. Então esse último ape que foi vendido aqui custou mais de 1,5 milhão de reais. Bom, mas enfim. E esse é um dos projetos que ficou mais famoso aí nesse mundo de NFT, o Bored Apes. Então teoricamente se você tem um Bored Ape, você pode ter acesso a outras coisas aqui, nesse clube dos macacos entediados. Então se você vem no site oficial deles, tu vem aqui entrar, eles explicam um pouco mais sobre como é que funciona o negócio. Os diversos tipos de apes, as características desses apes e outras coisas que você pode ganhar caso você tenha um ape. E dessa forma faça parte do clube, na verdade do ponto de vista de estética. Eu acho bem interessante esse projeto. De fato tem um lance meio artístico em cima disso, mas eu não sei se eu pagaria 1,5 milhão para ter um macaco desses. Apesar que eu acho que o valor desses macacos vai continuar subindo ainda mais, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, então basicamente o Todd Kramer, ele sofreu um ataque de phishing. Ele estava tentando comprar alguns NFTs de alguma pessoa que ele não conhecia, e essa pessoa começou meio que a enrolar ele, falando que o site lá que estava sendo utilizado para transações estava dando problema e passou um link para ele acessar. E ele acessou esse link, conectou a carteira digital dele e acabou tendo todos os seus NFTs roubados, inclusive esse ape aqui, que é o que ele está usando na foto de avatar dele. Então ele não foi necessariamente hackeado, ele foi mais enrolado e ele acabou acessando um link, conectou a conta dele nesse site que ele acabou entrando, e por esse motivo ele acabou sendo hackeado, acabou tendo seus NFTs roubados. Então foi mais uma burrice dele do que um problema nessa troca de NFTs. Então, por exemplo, tem gente dizendo que foi um erro do usuário e não necessariamente um hack. E até tem outras pessoas sendo bem sacanas com o cara, na verdade. Dizendo, por exemplo, aqui, ó, putz, isso é uma merda, sinto muito, cara, mas por favor, mude o seu avatar, já que você não é mais dono dele. Teoricamente, esse avatar que o cara tá usando é um dos apes que ele perdeu, que roubaram dele. Então tem gente zoando, falando pra ele tirar o avatar, já que ele não é mais dono desse ape. Bom, mas a grande discussão em cima desse assunto, que tá acontecendo nos últimos dias, é que basicamente a plataforma que é usada para fazer essas trocas, que se chama OpenSea, que é o maior mercado de NFTs que tem atualmente, eles simplesmente bloquearam os NFTs que foram roubados. E isso gerou toda uma discussão no Twitter, e um monte de gente reclamando disso e falando várias coisas sobre esse assunto. Que o grande lance dos NFTs é o fato de você ter a propriedade sobre aquele arquivo digital e você poder transacionar aquilo sem ter que depender de um serviço
você ser totalmente dono daquela propriedade digital. E o fato do OpenSea ter bloqueado a transação desses NFTs, depois que o cara reportou que ele havia sido roubado, coloca em xeque tudo isso. E até se a gente vem aqui no Ape que foi roubado, que foi o Ape 9410, que é esse macaco aqui, usando um chapéu de bandeira dos Estados Unidos e uma roupa de astronauta com a bandeira dos Estados Unidos e fazendo assim com a boca. Ele tem esse aviso aqui em cima, reportado por atividade suspeita. E aparentemente a transação desse NFT dentro da plataforma foi bloqueada. E isso gerou toda uma discussão em cima desse assunto, que colocou em xeque toda a estrutura de todos os NFTs já criados. Que se a plataforma pode simplesmente bloquear a transação desse NFT, como pode isso ter valor? Porque afinal o grande valor dos NFTs é você ser dono da sua propriedade digital. Então por mais que essa imagem aqui, que esse NFT tenha sido roubado, só o fato do site poder bloquear a transação desse NFT já coloca em xeque toda a estrutura dos NFTs. Faz com que toda a proposta de valor, que é você ser dono de uma propriedade digital e ninguém poder tirar isso de você, cai por água abaixo. Então várias pessoas que são críticas a esse lance de NFT, dizendo que na verdade isso não tem valor nenhum, usou isso como motivo para tirar sarro desse lance de NFT. De que o OpenSea pode a qualquer momento, por vontade própria, bloquear a transação de NFTs dentro da plataforma. O que faria com que toda essa questão de propriedade digital não fizesse mais sentido. Porque no fundo não seria nem um pouco descentralizado. Seria só um site vendendo JPEGs pela internet. E assim, é curioso porque teve outros casos de NFTs que foram roubados no passado. E quando esses NFTs foram roubados, o OpenSea não fez nenhum bloqueio. Mas nesse caso aqui em particular, o OpenSea resolveu bloquear a transação desse NFT. Talvez porque o valor deles fosse muito alto, ou porque talvez esse Todd Kramer, que foi o cara que sofreu esse phishing, fosse influente o suficiente para conseguir fazer com que o site tomasse essa decisão. O que a gente consegue aprender com isso que aconteceu? Bom, a primeira coisa meio óbvia é que se você tem uma conta com NFTs que valem 2 milhões de dólares, não fique acessando qualquer link se você está conectado com a sua carteira. Não use sua hot wallet, sua carteira ativa, para guardar 2 milhões de dólares em NFTs. E eu acho que isso serve pra qualquer coisa na internet, né? Não clicar em links, não confiar em ninguém na internet. Porque tem uma quantidade absurda de golpes por aí. E também esse caso aqui faz a gente perceber que talvez esse lance de NFT, de tokens não fungíveis, talvez não seja tão descentralizado assim como é vendido isso. Talvez essa ideia aí de que você é dono da sua propriedade digital. Esse caso aqui mostra que não é bem assim. Que dependendo de quanto dinheiro você tem e de quão influente você é, pode ser que você tenha alguns benefícios aí caso você seja hackeado. Mas assim, na minha opinião, esses NFTs aqui, eles provavelmente vão continuar subindo de preço. Eu acredito que esses macacos aqui, esses apes, eles vão continuar subindo. Porque a escassez deles, o fato de ter somente 10 mil itens, e esse lance de NFT tá ficando cada vez mais famoso, como a gente consegue ver aqui, por exemplo, no Google Trends, analisando o mundo inteiro nos últimos 12 meses. A gente vê que a busca pela palavra NFT tem subido cada vez mais. E provavelmente esses primeiros NFTs aqui que ficaram mais famosos, como os CryptoPunks e o Bored Apes, ainda vão ter uma certa inércia no preço. Então provavelmente daqui a alguns anos a gente vai voltar aqui e eles vão estar valendo mais. Mas se essas plataformas começarem a tomar esse tipo de atitude, de ficar bloqueando transações ali dentro, fazendo com que o sistema não seja descentralizado, e que o próprio dono do site, que o OpenSea, faça um julgamento de quem é dono do que é aqui dentro, aí quem sabe isso aqui não tenha também tanto futuro. Mas enfim, acho que eu não estaria disposto a pagar 1,5 milhão para ter essa figurinha aqui. Um macaco, meio chorando, segurando um cigarro na boca, com um chapéu de policial e uma roupa do exército americano. Eu acho que eu não pagaria 1,5 milhão por isso. Mas provavelmente eu vou me arrepender de falar isso. Porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente voltar aqui, nesse macaco aqui em particular, ele vai estar valendo mais.